Bom, turma, continuando falando sobre sistema de equações lineares, agora a gente vai falar de como a gente pode classificar um sistema linear tendo uma visão mais geral. Então, quando a gente tem um sistema linear 2 por 2, isso vale para o 2 por 2, para qualquer sistema linear. Ele pode ser possível, no caso de ser possível, ele pode ser possível determinado, aí no caso ele vai ter uma única solução, porque posso determinar essa solução, ou o sistema pode ser possível e indeterminado. Nesse caso, o sistema tem infinitas soluções. Acontece que, nessas duas situações, se o sistema é possível, então vai existir um ponto comum e um único ponto comum para resolver as equações ao mesmo tempo. Se o sistema é possível, mas é indeterminado, significa que as equações representam entes iguais, entes que se coincidem. Por exemplo, se forem retas, são retas coincidentes. Se forem planos, planos coincidentes, tá? Isso no caso do sistema ser possível. Se o sistema for impossível, significa que não existe solução comum, ou seja, não existe uma solução que resolva as equações que formam o sistema. Então, os entes que essas equações representam não têm ponto comum, tá bom? Em um sistema 2 por 2 é simples fazer uma classificação apenas observando suas equações. Vamos ver aqui umas situações. Olha, eu tenho aqui um sistema 2 por 2 que eu tenho essa primeira equação aqui, A1x, B1y, K1. A2x, B2y, K2. Se eu usando, olha, só olhando para os coeficientes de x e y, tá? Se eu tiver uma proporcionalidade entre todos os coeficientes, A1 sobre A2, B1 sobre B2, K1 sobre K2, e essa igualdade permanecer, eu digo que o sistema é possível e indeterminado, ou seja, as equações elas são duas maneiras de escrever o mesmo ente. Então, quando isso acontece, eu tenho um sistema possível indeterminado. No caso, se é 2 por 2, então representam retas. Então, as retas são coincidentes, nesse caso aqui, tá? Olha esse exemplo. Eu tenho 3x mais y igual a menos 2, menos 6x menos 2y igual a 4. Se eu simplificar, vamos colocar 3 sobre menos 6, 1 sobre menos 2 e menos 2 sobre 4. Se eu simplificar cada uma dessas frações, eu vou encontrar o mesmo valor. Olha, menos meio, menos meio, menos meio. Simplificando aqui tudo por 3, vai dar 3 por 3 dá 1. Menos 6 por 3 dá menos 2. 1 já está aqui, o menos já está aqui e o 2 também já está aqui. Ó. Simplificando todo mundo por 2 aqui. O menos permanece, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Então, significa que essas equações aqui formam um sistema possível e indeterminado, né? Bora ver uma outra situação. Quando eu tenho essa situação aqui, ó, a razão entre os coeficientes de x e y são iguais, mas a razão entre os termos independentes já não são, já não tem o mesmo, a razão não é igual. Aí eu digo que o sistema é impossível, ou as equações são incompatíveis, né? Então, a igualdade, a proporcionalidade entre os coeficientes das variáveis é diferente da razão formada pelos termos independentes. Está aqui um exemplo, ó. Aqui eu tenho 2 terços, se eu simplificar aqui também eu vou ter 2 terços, mais a razão entre os termos independentes, 5 para 1, me garante que essas duas equações elas são incompatíveis. O que significa dizer incompatíveis? É que elas são paralelas e não vão se encontrar, elas não têm ponto comum, né? Não existe solução para ela. Aí, se não há proporcionalidade entre os coeficientes das mesmas incógnitas, aí eu nem preciso olhar para os termos independentes, basta olhar para cá, ó, os coeficientes das variáveis. Se não existe proporcionalidade, é porque o sistema é possível e determinado, ou seja, essas equações representam retas que se cruzam e existe um ponto comum, um único ponto comum. Aí eu digo que o sistema é possível e determinado. Tá aqui dois exemplos, né? A gente nem vai se preocupar com o K, no caso a constante que está depois da igualdade, ó. Tá bom? Não precisa que elas sejam iguais, porque se elas forem iguais ou diferentes, independe. O que importa são os coeficientes das variáveis.
Bora ver esse exemplo aqui, ó. Escuta o sistema. Aí eu quero saber quem deve ser K e dizer o que acontece dependendo do K. Discutir o sistema significa dizer que quem deve ser o K e dependendo dele o que acontece com o sistema. Bom, se eu tiver, aí vamos escrever as razões dos coeficientes. Aqui eu tenho 1 sobre 1, aqui eu tenho K sobre 2, e eu já sei que é diferente de 1/3. Então, eu sei que 1 sobre 1 é diferente de 1/3. Então, o que me interessa então analisar é só essa parte aqui, ó. Como isso aqui é que vai definir se o sistema é possível ou impossível, né? For possível, e no nosso caso aqui, ele seria possível e determinado, porque já tem essa diferença aqui, né? Então, quando eu tenho uma proporção, e quando a gente tem uma proporção, a gente pode multiplicar cruzado, olha. 1 vezes K é igual a 1 vezes 2, então K é igual a 2. Ora, se o K for igual a 2, a gente vai ter a igualdade disso aqui. Se a gente vai ter uma igualdade disso aqui, ó, aí o sistema é impossível, né? Se eu tiver esses dois aqui iguais, eu digo que o sistema é impossível. Mas se o K for diferente de 2, aí aqui já não vai dar mais essa igualdade. Aí vai ter essa diferença aqui, eu digo que o sistema é possível e determinado. Bora ver esse outro exemplo aqui, ó. Para que valores de A e B, o sistema ax mais 2y igual a 2 e x mais y igual a b é possível indeterminado. Bora lembrar da situação. Para ele ser possível indeterminado, a gente tem que ter igualdade entre todos os coeficientes, a igualdade da razão entre todos os coeficientes. Então, bora lá. Aqui eu tenho A sobre 1, aqui eu tenho 2 sobre 1 e aqui eu tenho 2 sobre b. Então, bom, se o A for 2, vai ficar 2, 2, 2. Se o B for 1, vai ficar 1, 1, 1. Então, logo o sistema é possível e indeterminado para A igual a 2 e B igual a 1. Né? Não tem muita conta a ser feita aí. Bora ver o terceiro exemplo. Determine os valores de A para que o sistema linear, aí eu tenho aqui o sistema linear, seja possível e determinado. Ora, para ser possível e determinado, basta que a razão entre os coeficientes das variáveis sejam diferentes. Está aqui, ó. Então, aqui, A sobre 3 tem que ser diferente de 3 sobre A. Certo? Então, tem que ser diferente. Vamos multiplicar cruzado, para a gente poder descobrir quem deveria ser o A para isso acontecer. A vezes A dá A ao quadrado e 3 vezes 3 dá 9. A ao quadrado tem que ser diferente de 9. Tirando a raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3. Então, para que isso aconteça, o A não pode ser nem 3 nem menos 3. Logo, o sistema será possível determinado sempre que o A for diferente de 3 e A for diferente de menos 3. Aqui eu tenho uma atividade para vocês fazerem para mim, que tem a ver com os exemplos apresentados aí, tá bom? Então, vou parar por aqui o vídeo.